paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Hoje, dia 20 de julho, segunda-feira, às 19 horas, estamos aqui anunciando este programa, né, para a bênção da minha vida, da sua vida, né, para nossos corações. Eu quero, neste momento, fazer uma oração para nós começarmos orando a Deus, porque sem oração não vamos conseguir nada. A oração é um dialogar com Deus, é falar com Deus, e Ele está pronto a nos ouvir. Querido e amado Jesus, neste momento, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esta oportunidade de poder estarmos aqui no estúdio da Nova TV para te louvar, para te adorar, glorificar o teu santo e maravilhoso nome e levar a tua palavra, palavra de fé, palavra de esperança, palavra de milagre, de cura, de salvação, de libertação. Ó Pai querido, neste momento, ó Pai, que o teu Espírito Santo esteja comigo, meu Pai, aqui nesse estúdio para anunciar a tua palavra, e que todos aqueles que ouvirem, meu Pai, este programa receberão a palavra do Senhor no coração. Não é a palavra que o pastor Noé, mas do Senhor Jesus. Ó Pai querido, fala neste momento. Estou aqui como vaso, como um canal de bênção para ser usado, Senhor, para aquelas pessoas que necessitam, que precisam de ouvir a tua palavra, aqueles que estão enfermos, ó Pai, nos hospitais, ali como está, ó Pai, o irmão Rubens, ó Deus, ali, abençoa ele, ó Pai da saúde, também a missionária Simone, ó Pai, que está ali também, ó Deus, Pai, entra com providência na vida dela e na vida da família dela, também do irmão Rubens, ó Pai, de todos aqueles que estão enfermos, e também, Senhor, pelo presbítero Rafael, que está esperando, meu Pai, o chamado do hospital para fazer uma cirurgia, ser com teu servo, abençoa a vida dele, guarda, Pai, protege, dá saúde, abençoa a mão dos médicos que ali vão fazer essa cirurgia, e assim, ó Deus, nós te louvamos, e assim eu te agradeço, ó Pai, e por todos os hospitais, seja na UPA, seja no Serrano, no São Lucas, no Unimed, no Raul Sertã, aonde estiver, meu Pai, agora alguém ouvindo esta oração, possa receber o milagre, a cura, e assim, ó Deus, nós te louvamos, ó Pai, não somente aqui de Nova Friburgo, ó Pai, de toda a nação, ó Pai, brasileira, e de todo o planeta Terra, onde chegar esta voz, ó Pai, que o Senhor vai sarar, vai curar nos hospitais, nos lares. Senhor, estenda tuas mãos maravilhosa, e agora, Pai, ser conosco, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus, amado telespectadores, também do YouTube, da Nova TV, eu quero neste momento estar lendo uma palavra, né, que se encontra em 1 João, capítulo 1, que diz: o que era desde o princípio, o que vimos e com nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, e isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. O apóstolo João escrevendo esta palavra, Deus do princípio, eu já ouvi esta palavra centenas, talvez milhares de vezes,
né? Porque estou com 70 anos, desde quando eu nasci, já nasci no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, graças ao Pai, graças ao Filho e o Espírito Santo, porque esta graça nos alcançou a minha família, né? Alcançou a todos que abriram o seu coração, porque diz a palavra que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra, e é bom que nesta hora você possa estar colocando o teu ouvido bem aguçado para ouvir a palavra do Senhor e preparar o teu coração para receber esta mensagem, esta palavra que vos está aqui falando, né, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para nossas vidas. Meus irmãos amados em Cristo Jesus, lá em Hebreus capítulo 5, né, e do versículo 7 em diante, mas eu vou ler um pouquinho antes, eu vou ler do 5 em diante, que diz assim: assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar: tu és o sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplica ao que podia livrar da morte, foi ouvido quando ao que temia, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele sumo sacerdote, veio ser a causa da eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem, chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Nós vemos aqui que Jesus obedeceu, né? Ele se pôs, ele não se engrandeceu, ele não quis aparecer, ele não quis dizer que era mais, mesmo ele sendo tudo. Ele se humilhou em ser servo, em obedecer ao Pai, a cumprir a ordem que lhe foi dada, né? E ele veio, mesmo sabendo que ia padecer com dor, com sofrimento. Jesus também chorou, Jesus também orou, Jesus passou por tudo, né, que pode passar um homem, mas nenhum homem resiste tudo que ele resistiu por amor de alguém. Mas sim, ele não passou somente esse todo o sofrimento por uma pessoa, mas por todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Amado telespectadores e ouvinte da palavra de Deus, assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho e hoje te gerei. Ele veio para a glória do Pai, porque o Pai que tudo fez, os céus e a terra, tudo ele fez pela palavra, mas o homem ele fez pelas suas mãos. Valoriza isso. Você não foi feito apenas pela palavra. Tudo ele disse que havia de ser, e assim realizou através da sua palavra. Mas nós, homens, ele colocou as suas mãos, ele pegou na terra, ele pegou o barro para fazer, né? E disse: façamos a nossa imagem e semelhança, né? Oh, glória a Deus, façamos no plural, porque ali já estava a Trindade Santa. Meu amigo, olha que grandeza, olha que maravilha, o verbo que era Deus, e Deus era o verbo, e se fez carne para habitar entre nós, por obra e graça do Espírito Santo. A salvação não se cobra, ninguém precisa pagar, não precisa pagar, não é verdade?
Não, você, às vezes, os crentes, né, os católicos também, que são cristãos, né, são fiéis nos dízimos e nas ofertas, na verdade, para que o reino de Deus possa resplandecer mais ainda aqui na terra, né? Porque precisamos. Se eu estou aqui nesse estúdio, não é de graça, é necessário, né, que pagamos por isso para transmitir. E por quê? Que dinheiro que nós pagamos? São com o dinheiro dos dízimos, das ofertas, e você também que ajuda com os dízimos e com as ofertas, você que ajuda com uma oferta, oferecendo para manter o programa, seja meu ou de outro pastor, seja lá quem for, sabe, você está contribuindo para que a mensagem seja levada. É por isso mesmo que o Evangelho tem tão pouco tempo, não é verdade? Deus da luterana, né? Depois os presbiterianos, os batistas, veio assim, a Assembleia de Deus, 100 e poucos anos, né? Tão pouco, tanto cresceu, porque houve investimento, houve ali oferta, houve dízimo para que o Evangelho fosse pregado. E eu quero te dizer que os dízimos e as ofertas não é para pastor comprar carros de luxo, nem iate, nem aviões, mas é para investir no reino de Deus, né? Socorrer as viúvas, os órfãos, os necessitados. É isso aí o ide também do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vemos que hoje as igrejas evangélicas é as que mais ajudam, né? Trabalha quando há um desastre, quando há alguma coisa, como houve em Nova Friburgo 2011, eu lembro disso muito bem, como se fosse hoje. Quantas igrejas se envolveram, quantas igrejas se envolveram, né, em ajudar, né, e outras recebiam ajuda, né, como eu aqui em Nova Friburgo recebi muita coisa, mais de 40 toneladas de alimento, e eu dividia, né, ajudava um, ajudava o outro, levava, né, e aqueles que vinham pegavam conosco, né, assim era colchões, né, eram as cestas básicas, que ali o nosso templo encheu de água, inundou tudo e ficou ali aquele salão vago de 600 metros quadrados, né, e ali ficou como um super depósito de alimento e de roupa e outras coisas, e ali era feita por dia mais de 1.500 cestas básicas para abençoar o povo, né? Ali outros ministérios, né, que eu convidei para que viesse ajudar a trabalhar, né? E ali e os irmãos da Igreja Católica, também até dos centros espíritas, amém, nós ajudamos junto. Nessa hora não tem religião, nessa hora não tem nada, é o ser humano e Deus na terra. Vamos todos juntos trabalhar, não é verdade? E assim, isso acontece, porque tanta coisa nós recebemos de muita gente, mas as igrejas, eu lembro na época, né, que o nosso ministério de Madureira, em todo o campo do estado do Rio, ajudando, vindo também de São Paulo, de outros lugares, era muito alimento. O nosso presidente, Bispo Abner Ferreira, estava presente aqui em Nova Friburgo para ajudar também. Então é isso aí, é que eu quero dizer para você, a palavra de Deus, ela é a verdade. Temos que ter amor no nosso coração, e quando você contribui e você abençoa, você é abençoado, meu irmão. Então esta palavra em que eu li aqui também, né, fala, né, de Jesus Cristo, o próprio Deus que doou o seu Filho amado Jesus Cristo, para que nós hoje estivéssemos aqui recebendo de graça, e de graça nós estamos passando o Evangelho, a palavra, a mensagem, que eu creio que eu posso ter o programa aqui um mês inteiro, mas se apenas uma alma ouvir e se render aos pés de Jesus e se receber Ele como Senhor e Salvador, valeu por todo o mês do programa que eu fiz, não é verdade? Aqui falando horas, né? E eu tenho certeza que se uma alma for salva, porque a minha Bíblia diz que mais vale uma alma salva do que esse mundo pesado em ouro perdido
Olha aí que importância da palavra de Deus para a sua vida. Você que está aí na prostituição, você que está aí na idolatria, você que está aí em outras coisas, eu quero te dizer uma coisa: nos vícios das drogas, do alcoolismo, eu quero te dizer, abre o teu coração, receba Jesus como Senhor e Salvador da tua alma. Só Ele tem o poder de salvar, só Ele tem o poder de libertar. Aqui nós lemos assim também: Cristo não se gloriou, não se glorificou a si mesmo, também para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, e hoje te gerei. No versículo 6 diz, como também diz no outro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas e oração e súplica ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto a quem temia. Foi ouvido quando ao que temia. Ele sabia do sofrimento que ele ia passar, da morte que ele ia passar, das dores. Então aqui diz, né, com grande clamor, e lágrima, oração e súplica ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ele temia, ele sabia que aquele momento ia passar. Ele temia, mas não desistiu. Ele temia, mas não recuou. Ele temia, mas avançou. É por isso que estou aqui hoje, para glorificar ao nome desse Deus que vive, esse Deus que reina, esse Deus que cura, esse Deus que liberta, esse Deus que sara. Agora, meu amigo, eu quero te dizer, o maior milagre de Deus não está na cura de um câncer, não está na cura de tirar uma pessoa do CTI, né, e colocar para UTI, da UTI para a enfermaria, né, ou para o quarto, e dali tirar para sua casa, e daí 1 mês ou 2 está são, como se nunca tivesse acontecido nem passado por nada. Não é esse, não. Esse livramento, a morte, um dia o homem tem que enfrentar, seja hoje, seja amanhã, ou hoje com uma doença, ou com na velhice, com 99, ou com 100 ou 110, não importa, o dia vai chegar. O dia vai chegar, e eu sei muito bem das experiências dos meus 70 anos. Eu lembro, né, quando criança, quando eu tiver 18, né, e depois quando tinha 18, logo também entrei para o Corpo de Bombeiro do Estado do Rio de Janeiro, né, e quando ali, né, que recebi tudo que tinha que ser recebido, e ali pela primeira vez, pegando aquela farda, pegando aquele uniforme, né, e ali eles cortando o cabelo, ajeitando, ainda mais naquela época que era o regime militar, né? Então ali quando o sargento falou, né, olha, vocês sabem que vocês estão aqui para servir 30 anos. E quando ele falou isso, né, para mim aquilo nunca ia chegar, aquilo nunca ia passar. Parecia que eu ia servir eternamente ali naqueles 30 anos no glorioso Corpo de Bombeiro do Estado do Rio de Janeiro. Meu amado, meu amigo, e assim passei pelo recrutamento que parecia que não ia acabar. Era 6 meses e foi 7 meses, mas saímos dali, então podemos trabalhar. E as primeiras corridas, os primeiros salvamentos, os primeiros atendimentos, era tudo novidade, né? Ficava um pouco surpreso, mas logo para frente ia caminhando, e daí a pouco 1 ano, 2 anos, mas mesmo assim achava que ia ser eternamente, porque 30 anos era impossível, parecia ser impossível, demorar a passar, mas olha quanto passou, tão rápido, né? Porque ali fiquei 32 anos, não é verdade? E depois, então, já vou fazer em dezembro agora, né, 16 anos que estou
na aposentadoria. E assim agora, com meus 70 anos, eu sei que daqui a pouco, né, quem sabe, eu não sei, não é verdade? Mas está aí, mais 30 é 100, acho que é muito, talvez, não sei, queira Deus me agraciar com mais 30, mas pode ser 20, não é? Pode ser 10, eu não sei, ou algumas horas, ou alguns minutos, mas eu quero te dizer, importante não é o que vamos viver aqui, não, eu vejo a ganância do homem querendo tudo, mas preste bem atenção, a nossa eternidade não é aqui, não é verdade? Ela é, Deus está preparando, Jesus está trabalhando sobre isso. Por isso em João 14 ele disse, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim vos teria dito, vou vos preparar morada, não é? Pode ser que o céu vai descer depois de tudo, nem preparar a nova terra, eu creio na palavra, não importa onde, eu não quero saber, é aonde que Jesus está preparando, eu só sei que eu quero ir para lá. E você, eu te pergunto, você quer ir para lá? Tudo passa, eu já falei aqui da minha vida, né? Como passou, e eu achava que ia demorar tanto, mas olha, quando falava também chegar aos 70 anos, os 60, né? Até mesmo os 50, eu achava que era muita coisa, mas amado, eu quero te dizer, a palavra de Deus disse que é como a sombra, passa, é como a planta, né, que se planta hoje, ela nasce, cresce, né, de manhã e à tarde se foi. Eu quero, meu amigo, te preparar, que você venha aguçar os teus ouvidos, prestar bem atenção na palavra de Deus, porque não é verdade? O inferno é real, assim como o céu, não é verdade? E Deus não fez o inferno para o homem, não, ele fez para o diabo, Lúcifer, né? Satanás e seus anjos, seus adébitos. Não fez para mim nem para você, não, de maneira nenhuma, mas ele nos deu o livre arbítrio para que nós possamos escolher o caminho que queremos. Por isso em João 8,32 está escrito, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E também Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. É tudo em Jesus Cristo, tudo em Jesus Cristo, e tudo já está pago por mim e para você. Receba nesta noite de segunda-feira esta palavra para o teu coração, para a tua alma, para a tua vida. E talvez no YouTube, não somente agora à noite, mas amanhecer, na madrugada, talvez amanhã ou de tarde, a hora que você estiver vendo no YouTube ou na Nova TV, que esse programa repete várias vezes durante a semana. Escolha, meu amigo, o caminho certo. Jesus fez tudo e ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Não é verdade? Não é querer dizer, eu vejo muita gente dizendo, né, não, mas eu vou ser salvo. Preste bem atenção, tem que obedecer a palavra de Deus. Né? Aquele que fumava maconha, aquele que fumava cocaína, aquele que se embriagava, porque a Bíblia é bem clara, diz que os viciados não entrarão no reino de Deus, né? Nem os idólatras. Mas preste bem atenção, né? Quando fala idólatra, temos muito evangélico que estão também na idolatria, né? Até pastores fazendo, né, do seu corpo, né, uma estátua para ficar no pátio da igreja em algum lugar, em memória de quê? Bronze.
não é verdade? Ou que seja lá de que for, é um pecado o homem fazer isso. Então, meu amado, Deus não quer que nós fizemos imagem nem de sapo, nem de rato, nem de nada. Deus não quer nem de homem, nem de ave, nem de réptil, nem de peixe, nem de nada. Deus não quer. E outra coisa, diz a palavra que maldito é o homem que fabrica as imagens de escultura. Por isso, também Isaías, está escrito, que nada sabe aquele que conduz em procissão as suas imagens de escultura. Vamos abrir o nosso coração. O nosso Cristo, ele morreu na cruz do Calvário, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e apareceu para Maria Madalena, ali também a mãe dele e outras que ali estavam. Mas eu quero te dizer, elas procuravam por ele, e ali ele deixou um recado que fosse anunciar aos discípulos, e lá os discípulos tristes porque Jesus tinha morrido, mas elas falaram e nem assim eles acreditaram, Eu quero te dizer, e hoje também o evangelho está sendo pregado, e hoje tem a oportunidade. Muitos que estão no inferno queria tanto ter uma chance para voltar, para falar para seus parentes, ou talvez para poder seguir, ter uma nova chance, e não tem mais chance. Mas eu quero te dizer, enquanto há fôlego de vida, há esperança, e você pode ver isso hoje, estudar a Bíblia Sagrada, que é o melhor e maior livro do planeta Terra, é o único livro que fala a verdade. Então eu quero deixar bem claro, e diz no versículo 10, chamando por Deus, chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, glória seja dada ao nome do Senhor, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligente para ouvir, porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais seja o primeiro rudimento das palavras de Deus, e vós haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Meu amado, receba essa palavra. O que aqui o apóstolo fala, ele ensina de uma maneira gloriosa, porque tem mesmo dentro da igreja, nós temos visto muita gente, irmãos, dá vergonha de conversar, de falar, porque não sabe, está dentro da igreja, aceitou Jesus, mas não cresceu espiritualmente, ficou prostrado, não procurou buscar mais conhecimento da verdade, da palavra de Deus para a sua vida. Nós precisamos estar atento para ouvir a palavra do Senhor. Glória seja dado o nome do Senhor. Aqui em Mateus também diz, em Mateus capítulo 3, no versículo 2, diz assim, eu vou ler do primeiro: e naquele dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Endireitai, temos que endireitar as nossas veredas, nos porfiar, corrigir as nossas palavras, corrigir a nossa maneira de falar, a maneira de viver, a maneira de comunicar com as pessoas,
não é verdade? Eu vejo as pessoas por qualquer coisa, começa a ficar irado, começa a ficar nervoso, parece que quer briga, não é? Respondendo, aí sai da boca palavras de maldição, e nós temos que ter cuidado com a nossa boca, com aquilo que nós falamos, e às vezes num momento de ira, de raiva, pronunciamos palavras que não devemos, mas olha só, vamos olhar para Jesus e ver que nós somos escolhidos por Ele. Nós fomos escolhidos e temos de graça a salvação. Aqui a palavra diz, dizendo, arrependei vós, porque é chegado o reino dos céus. É chegado até a nós o reino dos céus. Conhecer Jesus e receber Ele como Senhor e Salvador da nossa alma, sabe que é mais o que do que isso? É só você cuidar, é um tesouro que você receber Jesus e guardar. Quando você recebe uma joia, quando alguém chegar para você e te dar uma joia, ou um anel, ou um colar, ou uma pedra preciosa, que você sabe aí que custa alguns R$1.000, 20 mil, 30 mil, 70 mil reais, dependendo da joia, até muito mais do que isso. Eu estou falando as mais baratas. Eu quero te dizer uma coisa: você vai deixar em qualquer lugar? Vai chegar em casa e deixar assim, aonde todo mundo está vendo? Não, você vai guardar. Tem joias que, olha, tem ricos, pessoas tão ricas, que ele tem joia que ninguém nunca viu. Ele mesmo poucas vezes viu, mas nunca exibiu para alguém aquela joia preciosa. E essa joia que você pode receber, que eu recebi, é tão preciosa, mas é tão preciosa que não tem valor que possa pagar, nem em real, nem em dólar, nem em euro pode pagar. Não tem ouro que possa pagar essa joia preciosa. Essa joia preciosa, amado amigo e ouvinte, telespectador, eu quero te dizer que é a nossa salvação. Por isso que na Bíblia Sagrada diz que daria o homem para se salvar. O que daria o homem em valor pela sua alma, porque o inferno é certo, o sofrimento no lago de fogo, enxofre e coisas ruins é garantido. Você não precisa fazer nada, é de graça e não tem valor, mas você paga para isso. E essa joia já está paga, você não gasta nada para ter a sua vida eterna, para ter a sua salvação. E essa joia é a nossa salvação. E Jesus de Nazaré, na cruz do Calvário, morreu para me salvar e para te salvar. Não é? Se um dia eu estiver em cima de uma cama com uma doença, a morte, saber, olha, Noé, você tem 24 horas no máximo de vida. Agora, você abandona Jesus Cristo, abandona a sua salvação e vai ter mais 20, 30, 40 anos de vida. Só que não tem mais arrependimento para você. Eu vou dizer, chama a SAF e pode trazer a urna. Eu quero ir agora, porque essa joia eu não posso descuidar dela. Porque o único que pode roubar essa joia que eu recebi são a minha carne. Os meus desejos desta vida é que pode roubar essa joia que Jesus Cristo nos deu, que Deus nos deu através do teu Filho amado, Jesus Cristo, por obra e graça de Deus Espírito Santo, foi ali consumada, por obra e graça. Maria recebeu em seu ventre o menino Jesus. Louvo a Deus pela vida de Maria, que hoje está dormindo. Hoje ela não tem noção, ela está dormindo, aguardando a volta do teu Filho amado Jesus Cristo. Por isso, na festa de Canaã da Galileia, quando ali acabou aquele vinho, e eles foram falar com a Maria, e Maria, então, para falar com Jesus, e quando chega, Jesus disse, mulher, o que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. E aí então eles foram na Maria de novo e falaram, e ela disse, olha, fala com ele,
fala com ele, porque Maria sabia que ele tinha o poder. Esse momento, Maria pôde interceder. Sabe por que ela pôde? Porque ela estava viva. Ela podia, sim. E neste momento, então, ela foi, falou com ele e eles foram falar com Jesus. E quando chegaram ali, então, Jesus disse, encheia as talhas. Encheias as talhas de água. Encheram as talhas. E colocaram lá as talhas. Que coisa cheia. E encheram de água. E juntaram talvez aqueles homens, aqueles garçons, e foram falar, combinaram com o outro, agora vamos falar com ele, o que vai fazer, né? E ali então, quando falaram com Jesus de volta, Jesus disse, olha, vai e serve. Eles pegaram então e foram servir. E aí então, o mestre experimentou lá, o chefe, né? Já estava todo mundo que já tinha se embriagado um pouco, né? E ele falou, mas vem cá, que vinho é esse? Chama o dono da casa, quero saber que vinho é esse. Aí veio, poxa, você serve primeiro o ruim, e quando todo mundo já está para lá de Bagdá, não é? Vou falar assim, bêbado, embriagado, você vai dar o melhor, tem que primeiro dar o melhor vinho. Aí depois, sim, pode dar qualquer um, porque está embriagado. Por isso que Jesus disse que os viciados não herdarão o reino de Deus também. Você está entendendo? Tudo você tem que ter cuidado na vida, você tem que ter medida, você tem que ter. E se você acha que você é fraco para aquele tipo de coisa, não bebe nem um pouquinho, não se aproxima daquilo que a tua carne é fraca. Existe o diabo e ele fugirá de vós. É sempre assim, porque a joia que tu recebeu, meu irmão, só tem um que quer roubar de você. Mas não vai ter uso para ele, porque o inferno foi feito para ele e seus adeptos, seus anjos que estão, porque diz que caiu do céu, não desceu, caiu na terra como chuva de tantos que eram e estão então para perturbar. Eles sabem que eles perderam, porque eles conhecem, eles sabem o que Deus tem preparado. Por isso é uma guerra, é uma disputa infernal do diabo com Jesus, de Lúcifer, de Satanás, para que você se desvia, cristão, do caminho do Senhor. E você que já está lá no mundo, ele não quer que você ouve, ele prefere criticar. É porque que quer tirar as Bíblias, né, de tanto lugar. Por que não quer mais que fale de Jesus, que não ore, né? É porque isso, ele sabe o momento, né, que você pode se salvar a tua alma. Então, guarda essa joia, porque esta joia pode ser roubada, né? E você pode descuidar e perder. Quantas coisas que você já possuiu na vida e vendeu? E hoje você pensa assim, puxa vida, para que eu fiz isso? Eu então fiz tanta coisa, assim também, tanta coisa que eu tive na mão, mas perdi muita coisa. Temos ainda, né? Mas perdimos mais, perdimos bastante, porque perdimos não, eu perdi. E se eu perdi, logo a minha família perdeu. Você está entendendo? Olha aí, quando um perde, a salvação é um desastre, porque muitos, através de você, pode ser salvo. Dentro da tua casa, da tua família, dos teus amigos, no teu trabalho, onde você estiver. E essa joia está pronta para você receber. Receba esta joia de Deus, Pai, que deu ali o teu filho, morreu, derramou o teu sangue. E na palavra que eu li, né, ele chorou, né? Ele chorou, ele orou, ele chorou, ele teve tristeza, ele teve angústia, ele padeceu, mas rompeu e até o fim, não é verdade? Para te dar essa vida eterna. E às vezes você se descuida, não quer receber esta palavra tão poderosa de nosso Deus, que é para a sua vida. Meu amigo, olha, receba a palavra de Deus. Como é bom Jesus para nós, como é bom Jesus para nossas vidas.
Aqui também, né, em Hebreus está escrito, assim também Cristo, não, esse eu já li, glória a Deus. Então nós vamos vendo aqui em Apocalipse, né, deixa eu ver aqui em Apocalipse, né, o que está escrito aqui no capítulo 1, é que diz assim, olha só, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus, que do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado é aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. A vinda de Jesus está próxima. Ele vem buscar a sua igreja, ele vem buscar o seu povo. E você está preparado para receber Jesus? Você está preparado para receber essa salvação? Entra pelo caminho. Diz que largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, não é? E outra coisa, o homem, às vezes na internet, tem tantos no YouTube, talvez no Facebook, no Instagram, homens que parecem ser de Deus, falando, né, contra os dízimos, contra as ofertas, não é verdade? Ali você vê que eles estão possuídos, porque o inimigo sabe que é preciso, não digo eu aqui, com esse trabalho aqui que é pequeno, né, mas tem pastores que tem televisão aberta, né, que paga milhões para poder anunciar a palavra de Deus, programas de rádio, emissoras que pagam uma fortuna, né, para poder anunciar a palavra de Deus. É por isso que o evangelho cresce, é porque o povo investe no reino de Deus, aquele que conhece e sabe, e aquele que abre as suas mãos e abençoa, Deus vai te dar em dobro, Deus vai honrar você. Deus vai te honrar. Abre o teu coração, comece a investir no reino de Deus e Deus vai multiplicar. E aí eu te digo, né, no mundo, aí alguém fala e disso aí, mas olha só, você vai para a rua em algum lugar, né, vai para uma churrascaria ou vai para algum bar onde tem o chopp, né, lá tem batata frita, tem tanta coisa, petisco, né, e chopp, e você bebe, chega no final da noite você gastou, não estou falando de coisa mais, de gente que gasta, que não tem tanto, mas gasta lá R$300, R$500, R$1.000, R$2.000 numa noite, não é verdade? Aí, mas isso é pouco, pastor? Sim, é pouco aí, não é para muita gente, mas tem gente que paga, né, 15 mil reais numa garrafa de vinho, né? Então, aí isso tudo aí, ele tá e sai de lá embriagado, não é verdade? E às vezes fala mal do dízimo e da oferta, daquilo que você quer fazer para a ganhar almas para o reino de Deus. Ah, mas aí o senhor mesmo falou aí de pastores, né, que compra carreta, carros grandes de luxo, tem Ferrari, tem isso lá na sua garagem, outros tipos de carro tão caro, de 1 milhão, de 2 milhões, está lá, mas isso não importa, deixa eu te falar, sai de lá, meu irmão. E você está entendendo? Agora, procura uma igreja, né, que está realmente, você acompanha o trabalho dele, né, a anunciar da palavra. E eu quero te dizer uma coisa, né, e você então gasta aí numa noite dinheiro, tanto dinheiro, não é verdade? E para ir para a perdição eterna, não é? Então, quantos homens que saem, aí tem aquela mulher que coloca na bebida, né? E aí você vai para um hotel ou vai para algum lugar e chega lá, dorme, desmaia, ela te rouba, né? E quando você acorda, cadê a mulher, cadê o dinheiro, cadê seus documentos? Ela levou tudo, sabe? E você perde muito mais.
e ainda critica o povo evangélico que leva as coisas de Deus a sério. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, você que oferta a casa de Deus, que dizima na casa de Deus, tenha certeza de uma coisa: entrega e deixa Deus trabalhar. Ai daquele que fizer para si uso próprio. Deus não quer isso. Deus quer que você invista na obra no reino de Deus. Que Deus assim abençoe esse momento. Já vou estar falando mais, mas eu quero também fazer uma oração para você que está se rendendo hoje através desta palavra que você vai receber. Aí, né, está recebendo aí na sua casa, no seu trabalho, no hospital, aonde você estiver. Você pode, pelo YouTube ou pela Nova TV, receber esta mensagem e eu vou estar orando pela sua vida. E Deus vai estar restaurando a tua vida, né? E neste momento, ó Deus eterno, mais uma vez, esta pessoa, Pai, que está de joelho, dobrado, Senhor, para voltar para a tua casa, para te aceitar, para te receber, Senhor, como Senhor e Salvador da tua alma, como Senhor e Salvador da tua vida. Receba, Pai, agora esta pessoa que está se convertendo, esta pessoa que esta palavra tocou ao coração dela, que ela possa agora, neste momento, Senhor, fazer esta aliança com o Senhor, receber essa joia preciosa que é a salvação da vida eterna. Essa não passa, essa o ladrão não rouba, essa a ferrugem não corrói, ó Pai querido, e nem o ladrão pode roubar, nada pode miná-la, porque está guardada em Cristo Jesus. Senhor, receba agora esta alma, receba agora esta vida, Senhor, toma ela nas tuas mãos, ó Pai, também este que está no leito de enfermidade, seja no hospital, ó Pai querido, seja na sua casa, aonde ele estiver, repreenda esta doença, repreenda esta enfermidade, vai curando, vai libertando, vai salvando, Senhor. Nós te amamos, ó Deus, nós te adoramos, ó Pai, faça um milagre, salva esta vida, salva esta alma, esta mãe que está chorando pelo teu filho, a tua filha, ó Pai, o teu esposo que está no alcoolismo, nas drogas, na prostituição, ó Pai querido, também, meu Pai, Deus, salva esta mulher que também está perdida, ó Pai, cura também, e repreenda esta doença, esta enfermidade, Senhor, entra com providência, ó Pai querido, ali com o irmão Diogo, ó Pai, e a Cíntia, e as suas filhinhas, aqui no Santa Bernadette, toma eles nas tuas mãos, Senhor, dá vitória. Assim, ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amado irmão, amigo da palavra de Deus, eu quero te dizer neste momento algo aqui. Eu quero dizer, sexta-feira amanhã, não, sexta-feira, né? Sexta-feira, às sexta-feira, amanhã não, né? Sexta-feira, eu quero que você esteja lá na Rua Avelino Froté, 904, ali em frente, perto do ponto final do ônibus, uns 300 metros abaixo, você subindo à direita, vai ter lá a placa Pastor Noé, dirigente, Pastor Noé Creton. Eu vou estar ali às 19 horas, né, e 20 minutos, já vou estar ali orando ao Senhor pela sua vida. Não deixa de ir às sexta-feira, em nome de Jesus. E os domingos, às 17 horas, Escola Bíblica Dominical. E às 18 horas e 30 minutos, nós, às 18h20, já vou estar orando ao Senhor. E eu peço que você vá lá, irmãos, no domingo. Começa às 18h30, às 20 horas, encerramos também na sexta-feira, às 21 horas em ponto. A gente encerra o trabalho, certo? E Deus tem algo para a sua vida. E eu quero te dizer, convida alguém, vá lá em nome de Jesus e Deus vai abençoar a sua vida. Eu quero falar para você também, pastor Valci e pastor Nilson, aqui em São Geraldo, ali o colégio,
né, tem a quadra, né, e tem o estacionamento. Em frente ao estacionamento tem ali a igreja, o poder da palavra de Deus. O poder da palavra de Deus está ali às quinta-feira, quinta-feira, às 19h30. Não perca a oportunidade, né, de estar ali, né, na quinta-feira, às 19h30. E no domingo, às 18 horas, já pode ir chegando ali. Às 20 horas, encerra. É uma bênção, pastor Valci, pastor Nilson. É uma bênção de Deus para o povo de São Geraldo. Venha receber a palavra do Senhor. Então, essas são as palavras que eu quero deixar para você, né, que você possa receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua alma, da tua vida, né? Porque a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é uma palavra poderosa para a minha vida, para a sua vida, né? Vamos meditar cada dia mais. Deus tem algo, né, para fazer na minha vida, na sua vida. Receba Jesus, é o que eu te peço nesse dia de hoje. Receba. Aqui em Isaías, né, 53 está escrito assim, olha só: quem deu crédito à nossa pregação? É a quem se manifestou o braço do Senhor, porque fui subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer e nem formosura, e olhando-nos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens o escondia o rosto, era desprezado. Não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si, e nos reputamos por aflito e ferido de Deus, oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pesaduras fomos sarados. Glória seja dado o nome do Senhor mais uma vez. Eu quero te dizer, amado ouvinte, depois dessas palavras, que temos nós para dizer? Que temos nós para falar deste amor que tanto Deus fez por mim, que tanto Deus fez por você? Receba Jesus, receba esse que foi desprezado, esse que viraram o rosto, né? Que não, os homens, era comum os homens, né, não olhar para ele, era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no trabalho, e comum de quem os homens escondiam os rostos, e era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Eu quero te dizer, e hoje ainda continua ele sendo desprezado pela humanidade, continua ele ainda sendo desprezado pelos homens, mas hoje eu quero te dizer, receba este Jesus, receba este Senhor na tua vida. Procura aí perto da tua casa, deve ter uma igreja, né, evangélica. Eu aqui falei daqui do pastor Nilson e do pastor Valci, né, mas tem também, né, ali em Santa Bernadette, o pastor Juscelino, não é verdade? Também com a igreja ali, né, tem outras igrejas, né, abertas, né, aonde você estiver, aí no Cascatinha, né, tem também, né, o pastor, né, da Igreja Batista, o pastor João,
né, Júnior, que tem ali a segunda Igreja Batista no Cascatinha, né, que é uma benção, o pastor João Júnior, ali no Cascatinha, a Igreja Batista, né, ali no Caledônia, que beleza, né? Vá lá, se você mora aí perto, ou no Cascatinha, não quer ir lá em cima, na Assembleia de Deus, onde está o pastor Noé, vai ali no pastor João Júnior, que é pertinho também de você, receba esta palavra, né? Eu creio que aonde você estiver no planeta Terra, tem uma igreja perto de você. Receba esta palavra, receba Jesus no teu coração. É isso, meu amigo, eu não prego Jesus para ir para a igreja da onde está o pastor Noé. Não, eu prego Jesus para a salvação da tua alma. É para aquilo que eu quero para mim, eu quero em dobro para a sua vida, meu irmão. Porque o que eu quero para a sua vida, eu quero em dobro para a minha. Então é desse jeito, eu prego a palavra de Deus, a salvação, a vida eterna, porque eu não quero que você se perca, mas que venha o conhecimento, ao esclarecimento da verdade na sua vida. Procura uma igreja mais próxima, chega lá, leva a tua mão, levanta para Jesus. Então, se você não quiser falar que viu no YouTube o pastor Noé, ou na televisão falando, né, que Deus tocou no teu coração, não precisa falar não, você só fala, eu ouvi a palavra de Jesus, ouvi a palavra de Deus e quero receber Ele na minha vida. Oh, glória a Deus! Esquece o pastor Noé, guarda Jesus na tua vida, oh glória! Mas se quiser ir lá, na Avelino Froté, né, 904, né, lá no ponto final do ônibus do Cascatinho, o pastor Noé está lá sexta-feira e está lá os domingos para te abraçar, amém? Pai, toma neste momento todos os ouvintes, todos que ouviram aqui a tua palavra, Senhor. Receba cada um, Senhor. Receba, Senhor, abençoa, liberta, salva, liberta das drogas, do alcoolismo, da prostituição, de tudo aquilo que desagrada, Senhor, aos teus olhos. Pai, salva essa alma, liberta, Senhor, dá vitória, meu Pai. E assim nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos aqueles que ouvem e guardam no teu coração esta palavra. Amém! Glória a Deus!